Olá, você está assistindo o programa Vida Cristã em Debate, o seu programa de reflexões, debates e entrevistas. Sempre debatendo o dia a dia do cristão. E compondo a bancada, temos o pastor Fernando, o pastor Leandro e o pastor Ricardo. O pastor Fernando da comunidade Vida na Palavra, o pastor Leandro da comunidade Tempo de Esperança e o pastor Ricardo da comunidade Casarão Itatiba. E o tema de hoje é perdão. Pastor Fernando, por que as pessoas têm dificuldade em perdoar? Em primeiro lugar, eu quero desejar uma boa noite a todos, aos meus amados amigos pastores. O perdão, na verdade, ele nasceu no coração de Deus. Deus, ele é perdoador. Creio que quando a gente olha para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós vemos aí o perdão de Deus. Então, o perdão de Deus se fez presente na pessoa de Cristo. E ele nos ensinou realmente o que é perdoar. Porém, é uma dificuldade muito grande entre as pessoas concernente à ideia do perdão. E isto é bíblico. Certa vez o Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7. A ideia, segundo o conceito judaico, era que se alguém fizesse alguma ofensa para o seu próximo, até 3 vezes ele deveria ser perdoado. Mas o Pedro quis ser generoso com Cristo e até 7. E Jesus então diz: não, Pedro, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Na matemática seria 490 vezes, mas não foi isso que Jesus quis dizer. Ou seja, o perdão deveria ser algo que os seres humanos deveriam perdoar quantas vezes fosse necessário. Mas a questão é, entre a ideia de perdoar e perdoar mesmo na prática, é o que a gente vê essa dificuldade, e isto é uma coisa constante, é notória, principalmente no meio do povo de Deus. Ok. Pastor Leandro, sendo que o pastor Fernando falou, essa dificuldade, né, que foi a primeira pergunta que eu fiz, essa dificuldade que normalmente, eu acho que o perdão é para quem não merece, né? Você não perdoa pessoas merecedoras do perdão, né? Você acha que é essa a dificuldade? Boa noite, pastores, boa noite, Júnior, boa noite você que nos ouve, que assiste aí na sua casa, a paz de Cristo no seu coração. Interessante nós observarmos essa questão do perdão, porque não há ser humano que talvez na sua vida ou foi injustiçado, incompreendido, caluniado, ou um dia será. Todos nós que lidamos, convivemos com pessoas, passamos por momentos da nossa vida onde nós vamos encontrar e lidar com situações como essa. E há uma dificuldade em perdoar, porque não é fácil perdoar. Falar do perdão é fácil, mas vivenciar o perdão já é uma coisa mais delicada. Só que aquilo que o pastor Fernando iniciou o programa falando, nós devemos entender que o perdão é tão importante, porque na verdade a pessoa que não perdoa, ela adoece, né? Ela tem problemas emocionais. E o perdão, ela é a limpeza da mente. Então a pessoa que não consegue perdoar, é como se ela tomasse o copo de veneno desejando que a outra pessoa acabasse sofrendo os danos, né? Então nós precisamos entender que a Bíblia nos orienta, nos ensina, e a pessoa pode ser a mais leiga que for no conhecimento da Bíblia, mas ela conhece a oração do Pai Nosso lá em Mateus capítulo 6, né? Onde o próprio Senhor Jesus nos ensina aquela oração, e nós oramos: Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido. Então não tem ser humano que não entenda a necessidade de perdoar, porque perdoar é se libertar de um mal que nós mesmos estamos atraindo para nós. Então as pessoas que nos assistem em casa, as pessoas que estão nos vendo talvez pela internet, é extremamente importante perdoar, liberar perdão, né? E não é fácil, porque aquilo que você falou, Júnior, nós não vamos perdoar aquele que é merecedor, nós vamos perdoar aquele que nos ofendeu, que nos caluniou, aquele que muitas das vezes foi ingrato conosco. Nós, eu tenho certeza, o pastor Fernando, o pastor Ricardo vai falar, nós passamos por isso na nossa vida, pela ingratidão. Nós temos que lidar com perdão no nosso ministério para que possamos a nossa vida fluir também. Então eu queria deixar essa mensagem inicial, eu tenho certeza que nós vamos falar de outros temas também em relação a isso, mas da necessidade de perdoar, que a Bíblia nos orienta a isso. Sim. Senhor Ricardo.
Olha, o problema de não perdoar é por conta de um sentimento chamado justiça própria. Então a pessoa ela se sente no direito de não perdoar porque ela foi de alguma forma ofendida, machucada, né? Então ela acha que ela não tem que perdoar, porque se o pastor Leandro vem e me calunia, né, e fala umas coisas de mim e não é verdade, eu me sinto no direito de ficar chateado com ele, de ficar magoado com ele e não perdoá-lo. Mas como o pastor Leandro disse, isso só vai trazer problema para mim. Porque o perdão, ele gera... A falta do perdão gera consequências, como o perdão também. Né? Então esse é o problema. Eu me sinto no direito, me encho no direito da minha justiça de achar que não vou perdoar, porque quem falou mal de mim foi ele, porque quem falou foi ele. Então, só que aí aquilo eu vou comendo aquilo, eu vou me consumindo por aquilo, e aí no final das contas, o pastor Leandro está bem, está abençoado, ele errou de ter falado mal de mim. Mas quem está pior nessa história sou eu. Porque eu que estou doente, eu que estou amargurado, eu que estou sofrendo. Então é muito importante perdoar, porque o perdão, como disse o pastor Leandro, te liberta. Então, perdoe para trazer a tua libertação. Sim, pastor. Mas essa justiça própria que você citou, esse é o padrão no mundo, né? Da vida secular. Mas para quem está inserido, né, no cristianismo, é outro padrão, né? E essa é a pergunta que eu vou fazer para você no próximo bloco, né? Qual é o padrão de Deus para o perdão? Ok? Voltaremos daqui a pouquinho.